A você ligado na TVI, está entrando no ar o TVI News, segunda edição. Hoje é quinta-feira, dia 17 de julho de 2025 e estamos começando o nosso programa hoje com muita informação para você que nos acompanha aqui pela TVI, hein? Iniciando agradecendo, logicamente, a sua audiência, você que diariamente nos acompanha por aqui, a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até às 19 horas, eu, Joab Paiva, estarei com você aqui, trazendo as informações da nossa região, das demais regiões da Bahia, do Brasil e do mundo, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Muito obrigado por estar conosco, pela sua companhia. Lembrando que você também pode nos assistir pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial, e ficar por dentro de tudo que acontece. Vá lá, se inscreva no nosso canal, aperte também o sininho para ser lembrado no momento de entrada da nossa programação ao vivo. Nos siga também nas demais plataformas e redes sociais, a exemplo do Instagram. Segue por lá, fique por dentro dos bastidores aí, @TVI Play Oficial. Esse é o nosso perfil oficial, hein? @TVI Play Oficial, e você ficará por dentro de tudo que acontece aqui na nossa TVI, nos bastidores da TVI, né? Lembrando que nós estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios desta grande emissora, aqui no Alto das Comunicações da cidade de Itabuna, né? Aqui no Alto das Comunicações, nesta cidade pujante da nossa região sul da Bahia, que é Itabuna. Então vamos aos destaques do dia de hoje. Muitas informações, muita coisa aconteceu aqui na região, inclusive na área política, hein? Nós começamos hoje, estaremos dando continuidade ao assunto aí dos desdobramentos das questões de cassação de prefeito, prefeita, pessoas que foram cassadas aqui, foram cassados os mandatos aqui na região. Já já nós estaremos dando continuidade a este assunto aqui, hein? Mas vamos aos destaques de hoje. A nível Bahia, o encontro reúne, então, lideranças para impulsionar o varejo da construção no sul da Bahia. Na cidade de Ibicaraí, né, a Câmara Municipal afastou, então, a prefeita após condenação por improbidade administrativa. Como já adiantamos desde ontem, esse afastamento estava previsto exatamente para acontecer e aconteceu na sessão no dia de ontem. Hoje o prefeito já tomou posse, o novo prefeito, né? Na verdade ele era o vice da chapa e foi empossado hoje como prefeito da cidade. Já já nós vamos falar sobre esse assunto, inclusive com um especialista na área. Estará conosco aqui o doutor José Carlos, ele que é especialista em direito eleitoral, e estará falando conosco que acontecerá a partir de agora, segundo a lei, né? Segundo a legalidade da coisa, para que a gente possa ter um entendimento melhor, né, do que de fato está acontecendo na cidade de Ibicaraí e em outras cidades também aqui da região, é exemplo de Ibicuí, né? E lá no extremo sul nós temos o prefeito Robério também, que está aí meio que na berlinda. Nós vamos falar sobre esse assunto já já aqui com o especialista, o doutor José Carlos, especialista em direito eleitoral. Você também não pode perder, hein? Como disse aqui, o Jonathan Soares agora foi empossado como prefeito de Ibicaraí. Falaremos também sobre esse assunto. Olha, 7ª edição da Operação Força Total mobiliza a Polícia Militar nesta quinta-feira, hein? Força Total na Polícia Militar é a polícia que não para de fazer aí as suas operações. Falaremos também lá na cidade de Ilhéus sobre o Chocolate Festival 2025. Conheça aí toda a programação desse evento, que promete, na verdade, agitar toda a terra da Gabriela, e iniciou hoje, hein? Hoje à noite já tem aí essa programação diversificada. Você que gosta do assunto, dá uma passadinha por lá no Centro de Convenções da cidade de Ilhéus. Já já falaremos mais adentro desse assunto. Operação Overclean. Olha, atenção, a Polícia Federal encontra dinheiro escondido, diga onde, em sapato de vereador, rapaz. É coisa, viu? É coisa. Em sapato de vereador, que é já investigado, né? Ele tentou, inclusive, jogar o dinheiro pela janela. É o mesmo que tentou jogar o dinheiro pela janela daquela outra vez. Agora o dinheiro foi encontrado no sapato, né? Seria cômico se não fosse trágico, minha gente. Falaremos também sobre uma ordem da justiça aí. A justiça determinou a penhora de bens do cantor Igor Canário. Isso mesmo, ele, Igor Canário, né? A justiça determinou então a penhora
dos bens do cantor após uma dívida milionária com a ex-produtora. São os bastidores aí da música, do mundo da música. Lá no Extremo Sul, Operação Conexão com as forças policiais prendem líderes do Comando Vermelho na cidade de Eunápolis e também no estado de Minas Gerais. Já já você vai saber desta mega operação que está acontecendo por lá, hein? Vamos falar também de uma outra operação, é operação policial por todo lado, né? Vamos falar de uma outra operação que está acontecendo aqui na cidade de Ilhéus, uma operação que apreendeu drogas e equipamentos de vigilância no Alto do Carvalho, na cidade de Ilhéus. A polícia tem trabalhado a todo momento, tenho dito sempre, a polícia tem trabalhado dioturnamente para garantir a segurança e desarticular aí todo este movimento dos comandos, né? Dos comandos que não são os comandos do Estado de Direito. Enfim, seguimos aqui, né? A nível do esporte, vamos falar sobre o Barcelona. O Barcelona invade Alagoinhas rumo a mais uma vitória. Eu estou falando do Barcelona de Ilhéus, gente. O Barcelona de Ilhéus invade aí Alagoinhas rumo a mais uma vitória. E na cidade de Itabuna, o encontro reúne aí lideranças. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Essa e muito mais informações você acompanha aqui no nosso TV News. Como disse, até às 19 horas. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. A entrega da primeira etapa da nova orla da Beira Rio e do Berilo já está transformando o visual de Itabuna e já transformou os dias de folga de Anderson. Pode vir que tá show. A prefeitura caprichou. Tem pista de skate, academia ao ar livre, quiosques, parque infantil, paisagismo, iluminação em LED e muito mais. E com a segunda etapa vem mais transformação aí. Itabuna segue em frente. Prefeitura de Itabuna. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, até às 19 horas com você e muita informação, hein? Lembrando que daqui a pouco nós estaremos recebendo aqui o especialista em direito eleitoral, o Dr. José Carlos, estará aqui na nossa sala de entrevistas. Ele falará sobre essas cassações que têm acontecido aqui na nossa região, né? Eu já iniciei falando sobre a cassação da prefeita Mona Lisa, da cidade de Bicaraí. Teve também pedido de cassação lá na cidade de Ibicuí. A diferença é que aqui em Bicaraí o vice assumiu e em Ibicuí essa cassação atinge a toda a chapa. E falaremos também da cidade de Eunápolis, onde o prefeito por lá também, podemos dizer assim, está na berlinda em relação a essa questão de cassação de mandato, minha gente. É muita coisa acontecendo aí na política da nossa cidade, das nossas cidades, na política da nossa região e Extremo Sul, hein? Você não pode perder daqui a pouquinho aqui o doutor José Carlos, especialista em direito eleitoral. Mas vamos de informação, a informação por aqui
não para. Aqui na nossa cidade de Itabuna, o encontro reúne lideranças para impulsionar o varejo da construção no sul da Bahia, em todo o nosso sul da Bahia, hein? Este evento reunirá empresários e especialistas para discutir inovação, mercado e oportunidades no varejo de materiais de construção, com foco na profissionalização, inovação e desenvolvimento do varejo de materiais de construção. O terceiro encontro do setor da construção aqui no sul da Bahia será realizado no dia 22 de julho, isso na próxima semana, às 19 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho, aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? A iniciativa é da Associação dos Comerciantes de Material de Construção da Bahia, a Comac, em parceria com o SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro aí de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e contará com inscrições gratuitas para empresários. Olha, muita atenção, as inscrições são gratuitas para os empresários, lojistas, gestores e, logicamente, fornecedores deste setor, hein? As inscrições também podem ser feitas no link que está disponível lá no site do SEBRAE, gente, que é um dos parceiros desse evento. A programação, inclusive, traz nomes reconhecidos a nível nacional, como o Reinaldo Cirino, né, da rede Erger, além de Marcos Activation, né, do Village Home Center, e também o Gabriel Novaes, né, são nomes aí reconhecidos da área deste importante segmento, que é o segmento de construção, de material de construção, hein? O encontro ofertará também conteúdos estratégicos para impulsionar os negócios, além de oportunizar, né, o network. Isso é muito importante, o network. Ninguém pode viver aí em bolhas. E também acesso a tendências e soluções que movimentam todo o setor, hein? Para o gerente regional, a gerente, melhor dizendo, regional do SEBRAE, aqui na região sul da Bahia, a Claudiana, nossa amiga Claudiana, um grande abraço, inclusive, para a Claudiana, né? A Claudiana Figueiredo. A iniciativa consolida uma jornada iniciada com êxito das edições anteriores, né? E ela disse o seguinte, abre aspas aí para a fala da Claudiana: estamos fortalecendo o setor com conteúdos práticos e conexões valiosas. As duas primeiras edições mostram o quanto esse segmento tem sede de crescimento. E nesta terceira edição, avançamos ainda mais a entrega, né? A entrega de soluções, essas soluções inovadoras e viáveis para os empresários aqui da nossa região, fecha aspas, aí a fala da gerente regional do SEBRAE, a Claudiana Figueiredo. O encontro também reforça a parceria com o Poder Público Municipal na promoção do fortalecimento, e isso é importante, eventos como esse, para o fortalecimento da nossa economia local, hein? Como destacou também o secretário de Indústria e Comércio, Emprego e Renda do nosso município, Mauro Ribeiro. Abre aspas aí para a fala do Mauro. Olha, ele disse o seguinte: o setor da construção movimenta toda uma cadeia produtiva e gera emprego e renda, logicamente, né? A gente espera ter mais uma vez um público expressivo no encontro, lembrando que iniciativas como essa contribuem para qualificar os negócios, gerar competitividade e atrair novos investimentos para a nossa cidade, destacou aí o Mauro Ribeiro, que é secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda aqui no nosso município de Itabuna. A expectativa dos organizadores é reunir um público expressivo de empresários e também de profissionais interessados em estratégias para melhorar aí a gestão e ampliar o relacionamento com fornecedores deste setor, né? Muito importante esse evento para o setor da construção civil, uma realização da associação aí a Comac, né, que é a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção da Bahia, em parceria com o SEBRAE. Então, atenção, você que é desta área de materiais de construção, seja empresário, seja alguém que lidar com o setor, dia 22 agora de julho, 22 de julho, próxima semana agora, estará acontecendo a
aqui no centro de convenções da cidade, melhor dizendo, centro de cultura, né? Itabuna ainda não tem centro de convenções, mas o nosso centro de cultura, Adonias Filho, no chamado Jardim do Ó, às 19 horas, estará acontecendo esse terceiro encontro aí do setor de construção do sul da Bahia, importantíssimo para a capacitação de você, empresário desta área, de você que lidar com essa área, você que é colaborador, né? É muito importante essa participação para poder, então, estarmos alavancando nas vendas e também a longo prazo, né, aquecendo a economia, porque quanto mais vendas, eu tenho certeza, mais retorno para o município, mais retorno para a nossa economia local. Então, parabéns a todos os envolvidos, aos parceiros, né, tanto a Comac, como também ao Sebrae, que tem desenvolvido esse papel, e também a Prefeitura Municipal de Itabuna, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda. Vamos seguindo aqui com mais informação, e desta vez nós vamos falar sobre a Câmara Municipal de Ibicaraí. Este é um assunto que tem permeado aí todos os noticiários aqui da nossa região e também de toda a Bahia, vamos dizer assim, porque o afastamento da prefeita Monalisa Tavares, né, agitou aí esse cenário político da região e de toda a Bahia, né? Então a prefeita Monalisa, a Câmara Municipal de Ibicaraí, afastou a prefeita por condenação por improbidade. Você vê imagens aí da prefeita, ela que já foi prefeita do município por diversas vezes, né? A decisão do Tribunal Regional Federal da primeira região também a condenou a ter seus direitos políticos suspensos por 4 anos. A decisão impôs à gestora a proibição de contratar com o poder público ou também de receber benefícios e incentivos fiscais ou credicícios, né? Ainda por meio de empresas das quais ela seja sócia pelo prazo de 3 anos. A medida, gente, ocorre em cumprimento a uma solicitação do Ministério Público Federal, né, que comunicou oficialmente ao Legislativo Municipal a perda dos direitos políticos da gestora decorrente desta condenação no processo de improbidade administrativa. Então, o vice-prefeito Jonatas Soares, que é do Republicanos, foi empossado, né? Foi empossado nesta quinta-feira. Você vê imagens dele aí, com a perda dos direitos aí da prefeita. Ele acabou assumindo a cadeira agora de prefeito de Ibicaraí. A Monalisa, que perdeu, se tornou inelegível e fica impedida de permanecer no cargo, né? Segundo a decisão judicial, a Monalisa foi responsabilizada por fraudes em licitações e favorecimentos indevidos, né? Ela foi responsabilizada. Então, quem está dizendo isto é a Justiça, é o Tribunal Regional Federal da primeira região, né? Segundo essa decisão, a sentença reconheceu a prática de atos irregulares com violação dos princípios da administração pública, envolvendo simulações de licitação e favorecimento de empresas, né? Segundo os autos, houve falsificação de documentos e pagamentos indevidos com o dolo e a chamada má-fé, né, comprovados pela Justiça Federal. Na última sexta-feira, gente, dia 11, o Legislativo Municipal, então, notificou a Monalisa Tavares para prestar esses esclarecimentos em relação à condenação. Monalisa também entrou, vale a pena dizer isso, né, com recurso na Justiça Federal para suspender os efeitos da condenação e tentando, então, aí se manter no cargo, né? Nós temos, inclusive, hoje pela manhã, foi o dia da posse, o Jonatas Soares, que você vê a imagem dele aí, ele foi empossado hoje pela manhã na Câmara Municipal de Ibicaraí, assim como manda o rito. Lembrando que daqui a pouco nós estaremos esclarecendo de fato o que agora poderá acontecer, o desenrolar de toda essa história lá em Ibicaraí com um especialista da área, né? Vamos falar de Ibicaraí, vamos falar de Ibicuí, vamos falar de Eunápolis, tudo o que está acontecendo aí em relação a essas questões de afastamento de prefeitos. Você vai ficar sabendo, caso a caso, o que poderá acontecer, como fica essa chamada, entre aspas, danças das cadeiras. Mas vamos então, nós temos esse vídeo do momento da posse do agora prefeito Jonatas Soares. O recém-possado, senhor Jonatas Soares. Quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras, vereadores, vereadoras aqui presentes, autoridades civis, militares, religiosas,
judiciárias, como nosso querido juiz de direito, Dr. Alex Vinícius, representantes da imprensa local e regional, cidadãs e cidadãos ibicaraenses. Assumo hoje, por decisão da Justiça, a função de prefeito do nosso município. Não é uma circunstância que se comemora, mas é um momento que exige equilíbrio, responsabilidade e, sobretudo, compromisso com o bem-estar da nossa população. Quero começar deixando claro que não haverá colapso nos serviços públicos. A cidade continuará funcionando, a saúde será atendida, a educação continuará, a limpeza urbana seguirá seu curso normal e nenhum serviço essencial será interrompido. Também deixo claro que não haverá demissão em massa nem perseguições políticas. Nosso compromisso é com a estabilidade e com a continuidade dos serviços que a população merece e precisa. Apesar dos meus 28 anos, deputado federal Neto Carleto, sei que há quem possa questionar a juventude, mas é importante dizer que juventude não é sinônimo de inexperiência. Tenho orgulho de dizer que comecei nesta casa 12 anos atrás. Iniciei como estagiário, atuei como assessor parlamentar, fui eleito vereador deste município, assumi a responsabilidade de ser vice-prefeito e hoje, com muita responsabilidade e equilíbrio, assumo o cargo como prefeito desta cidade. Meu querido ex-prefeito Lenildo Santana e ex-prefeito Lula Brandão, conheço os desafios da administração pública por dentro. Essa caminhada me preparou para esse momento. Sei que o que é servir ao povo e sei principalmente o que é articular soluções reais. Já garantimos com muito trabalho e articulação política recursos importantes para Ibicaraí. Recursos que já estão beneficiando nossa cidade e que continuarão, vereador Herbinho, sendo conquistados com muito diálogo, credibilidade e dedicação. Sei que os desafios são muitos, o momento é delicado, mas é também uma oportunidade de mostrar que unidos podemos superar qualquer obstáculo. Vamos precisar, meu querido ex-prefeito Léo Dineco, ex-prefeito de Gandu, que independente da cor partidária, vamos precisar da força de todos os ibicaraienses, para que Ibicaraí siga em frente. Precisamos de união, de empatia, de paciência e, acima de tudo, de compromisso coletivo com o progresso da nossa terra. Como prefeito, não governarei sozinho. Quero o apoio desta casa, que foi primordial em todos os anos da história dessa cidade. E conheço, vereador Leonardo Alves, a importância que esse parlamento tem para os grandes avanços históricos dessa cidade. Precisaremos das lideranças comunitárias, das entidades civis e, principalmente, de cada cidadão que ama essa cidade. A porta do meu gabinete, a partir de hoje, estará aberta para o diálogo, para sugestões, para críticas construtivas, porque o interesse maior deve ser sempre o bem comum. Muito bem, então está aí o discurso do agora prefeito, o Jonatas Soares, que foi empossado no dia de hoje, prefeito de Ibicaraí, após o afastamento da agora ex-prefeita, né, já que está afastada, a Monalisa Tavares. É um discurso que nós podemos ver aí agregador, né? Agregador, ele, pelo que eu percebi, tentou pacificar aí toda a comunidade, porque também, como eu disse em edições anteriores, o clima político por lá na cidade de Ibicaraí era de tensão, né? Muitos boatos, olha, ele vai sair demitido em massa, se Monalisa sair por aí, ele vai sair, o próximo gestor, o vice-prefeito, sairá demitido em massa. E nesse discurso, o primeiro discurso dele como prefeito da cidade, ele acaba fazendo esta fala agregadora, né? Que manterá os cargos, que estará trabalhando pelo bem comum do município. Foi muito importante esse discurso. Mas veja bem, gente, vem comigo, olha, antes deste momento de posse,
ontem mesmo nós falávamos aqui sobre a questão da leitura, né, que agora colocaria de fato a cadeira de prefeito como vacante. Né? E nós temos o vídeo deste momento onde o presidente da Câmara ele faz de fato esta leitura e também marca para o dia posterior, que foi o dia de hoje, a posse do prefeito Jonatas Soares. Nós iríamos passar um pouco antes, mas é importante passar aqui para que vocês entendam todo este rito que aconteceu de ontem para hoje na vizinha cidade aqui do nosso sul da Bahia. Pode rodar. O Ministério Público Federal, de onde veio, quem procurou que a denúncia chegasse, isso eu tenho certeza que não foi esse presidente que vos fala, mas a condenação chegou pedindo pressa para essa casa, e a casa, mais do que sua obrigação, é botar para andar. Então, só em motivo de esclarecimento, isso é uma condenação que vem de 2013, e o Ministério Público Federal acionou a Câmara Municipal de Bicaraí, novamente falando que a Câmara não buscou processo nenhum. Só para resumir novamente. Como foi citado pelo diretor da casa, a vacância do cargo, em palavras populares, o cargo de prefeito hoje está vago. Então, nada mais havendo a declarar, essa sessão está encerrada, havendo matéria declarada encerrada. Então está aí, né? Está aí o momento em que ele declara vacância do cargo, ou seja, a prefeita foi afastada e agora o novo prefeito, né, seria empossado, e foi o vídeo que vocês assistiram anteriormente, aí já do prefeito empossado, o Jonatas Soares, agora prefeito, que nós desejamos uma boa administração, porque o povo de Bicaraí merece ser bem tratado, merece uma boa gestão, logicamente, na cidade. Né? Um jovem, eu tenho certeza que tem boas ideias, né, faz parte aí do Partido Republicanos. Boa sorte para você, Jonatas. Lembrando, viu, produção, vamos ver se a gente consegue, deixa eu baixar um pouquinho mais a poeira, trazer o Jonatas aqui para ele poder fazer, né, este movimento, falar um pouquinho sobre o futuro, o que ele pensa para a nossa cidade também, né, porque nós somos aqui da região, a cidade de Ibicaraí, ou até mesmo a prefeita Mona Lisa, que foi afastada, né. Nós sabemos que esse é um momento que acredito que ela vai ficar um pouco mais reclusa, mas caso queira falar também, os microfones aqui da TVI estão abertos, as portas estão abertas para que a senhora possa também falar à população de Ibicaraí. Muito bem, vamos seguindo com mais informação. Desta vez nós vamos falar sobre a 7ª edição da Operação Força Total, que mobilizou aí a Polícia Militar no dia de hoje. A polícia está trabalhando, minha gente. Nesta quinta-feira, dia 17, a Polícia Militar da Bahia dá continuidade, então, à Operação Força Total. É uma iniciativa, então, nacional que congrega forças militares de todas as unidades federativas em iniciativas coordenadas para intensificar a vigilância ostensiva. Aqui na Bahia, todo o efetivo da instituição será empregados em ações, né, preventivas e representativas, repressivas também, com foco na ampliação da presença policial, né, e, além de mais, no combate, logicamente, à criminalidade e na promoção da segurança pública. Unidades convencionais, táticas e especializadas atuam de forma integrada com suporte da tecnologia e informações de inteligência que potencializam os resultados. Durante todo o dia de hoje serão realizadas abordagens, muita atenção, foram realizadas e continuam sendo realizadas essas abordagens, além de incursões em áreas sensíveis e cumprimentos de mandatos judiciais, garantindo mais tranquilidade à população baiana e também aos turistas, né, que por aqui estão, com uma atuação baseada na presença e também na proximidade, ou seja, a polícia está chegando junto, usando no dito popular, né? Chegando junto, mostrando o serviço, fazendo esse serviço. Lembrando, essa é a 7ª edição da Operação Força Total, é uma mobilização nacional, onde demonstra aí que a polícia não está ausente, a polícia está sim presente para garantir a segurança. Então, durante todo o dia de hoje, né, acredito que durante também toda a noite, estará sendo realizada aí essas incursões, no momento mostrando a força que a polícia tem na desarticulação do crime organizado, na desarticulação de toda a questão também
do tráfico de drogas e que tem permeado não só a nossa Bahia, mas todo o Brasil, né? E aqui na Bahia, em especial, a polícia está trabalhando também no sentido de garantir esta tranquilidade, também não só para os moradores daqui, quem aqui já vive, mas também para aqueles que escolhem estar aqui passando férias, né? Enfim, os turistas, as pessoas que estão por aqui passando férias, que vêm até a capital baiana, querem conhecer a capital baiana, querem conhecer o nosso interior, a exemplo aqui do nosso litoral sul, Ilhéus, Itacaré, né? Que é bonito por natureza e que também precisa desta segurança. Então, parabéns aí a toda a polícia que está mobilizada nesse quesito, e precisamos sim mostrar força, mostrar para todos esses comandos que por aí tem, né? Esses comandos paralelos, que quem manda de fato é o Estado de fato e de direito, o Estado constituído, quase não saiu, Ivan. Constituído, né? Isso, falei certo, Ivan? Quase não saiu, rapaz, atrapalhou aqui um pouquinho. Mas enfim, o fato é, a polícia está nas ruas, viu? Então você, cidadão de bem, a qualquer momento também você pode ser abordado. Eu quero deixar muito claro aqui, porque às vezes, por ser cidadão de bem, e nós estamos falando aqui, a polícia está fazendo o papel dela, né, de abordagem, porque não está escrito na testa. Não está escrito aqui na testa do apresentador, olha, é cidadão de bem. Não está escrito na testa aqui do Ivan, nosso produtor, é cidadão de bem. Não está escrito aqui na testa do Cássio, lá no suíte, que nós somos cidadãos de bem, né? Então, quando a polícia fizer uma abordagem, então procure, né, agir naturalmente. Nós sabemos que eles estão aqui para garantir a nossa segurança, tá bom? Então, durante todo o dia de hoje está acontecendo essas incursões, estão acontecendo também essas abordagens. Fiquem alertas em relação a isso aí e, logicamente, parabéns à Polícia Militar e as demais forças de segurança que estão agindo em todo o nosso território baiano. Vamos seguindo aqui, vamos falar de coisa boa. Por quê? Vamos falar agora do Chocolate Festival Bahia deste ano, a edição deste ano. Vamos falar sobre toda a programação que se inicia no dia de hoje, neste evento que promete aí agitar a terra da Gabriela, a terra de Ilhéus, hein? A cidade de Ilhéus será novamente palco do maior evento de cacau e de chocolate, hein, da origem de toda a América Latina, né? A edição desse ano de 2025 do Chocolate Festival Bahia, que tem o apoio do governo do estado, acontece a partir do dia de hoje até o dia 20 de julho no Centro de Convenções da cidade, né? Reunindo aí mais de 150 expositores, 15 chefes nacionais e internacionais, além de atrações culturais, cinemas, roda de negócios, oficina para as crianças, debates e o Cacau Summit, né? Olha aí o Cacau Summit também por lá, que se consolida como um dos fóruns globais mais relevantes sobre o futuro da cadeia do cacau. A entrada, minha gente, é gratuita e a expectativa da organização é ultrapassar os 80 mil visitantes durante os 4 dias do evento. Maravilha isso, hein? Olha, abre aspas aí para a palavra aí do produtor. Ele disse o seguinte: o Chocolate Festival vai além da vitrine de produtos. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento, de reposicionamento do Brasil no mercado internacional e de fortalecimento da economia de base produtiva. Mais do que um evento, é um movimento que transforma territórios, estimula turismo, valoriza a agricultura familiar, maravilha, hein? E conecta o pequeno produtor ao mercado global, fecha aspas, né? Olha, nascido na cidade de Ilhéus, o festival ganhou projeção internacional. Isso é maravilhoso, mostrando a nossa terra, a nossa região para todo mundo. E conta hoje com edições também na cidade de São Paulo, além do norte do Brasil, no Pará, e também na capital, né, Salvador, além da capital do Brasil, que é Brasília. Além das versões que são realizadas também fora do país, na Europa, né, em países como, por exemplo, a França e Portugal. Apesar dessa expansão, é aqui na Bahia que o projeto mantém as suas raízes e sua força simbólica, já que nós estamos falando da terra do cacau, né?
no coração, então, da nossa região cacaueira, onde a cultura e a produção, além da memória do cacau, fazem parte da identidade local. Você vê essas imagens maravilhosas aí, ó, cacau de 92%, né, 80% de concentração de cacau, 72%, maravilha. Eu gosto desse daí bem concentrado. Inclusive, esse é produzido aqui em uma fazenda próxima, né, a Fazenda Irerê. Essa imagem belíssima aí do cacau com o chocolate já pronto, né. Olha, lembrando que a programação deste ano de 2025 inclui, como já disse aqui, mas antes, o Cacau Summit, né, que é um espaço de encontros e debates com especialistas do Brasil e também do exterior, né. O foco estará em temas como rastreabilidade, carbono zero, certificação, comércio justo, bioeconomia, bem como, né, o papel do cacau na regeneração de florestas tropicais. Um tema importante, hein? A regeneração florestal aqui, né? O Summit também receberá produtos, além de cientistas e investidores, né? Representantes de organizações internacionais, empresas de impacto e marcas de chocolate fino. Oh, que delícia, rapaz! Olha, já na Cozinha Show, né, 15 chefes apresentarão ao longo desses 4 dias, de hoje até o domingo, né? Eles estarão se apresentando aí nessa cozinha que está lá armada no Centro de Cultura de Ilhéus. Entre esses chefes, né, são 15 chefes, estão nomes como, por exemplo, o Lucas Coraza, a Tânia Bastos, o Leandro Santos, a Carolina Figueiredo, Michele Crispim, Viviane Wakuda, entre outros nomes da culinária brasileira e internacional, viu, gente? Esse evento aí é um evento que de fato mobiliza, agita toda a cidade de Ilhéus e logicamente toda a nossa região também. Gente de Itabuna que vai para lá, das demais cidades aqui circunvizinhas e gente que vem até mesmo da capital. Tem gente que vem da capital para participar desse evento, viu? Além de pessoas de outras localidades aí que eu já ouvi falando que estará presente, né? Se mobilizando pessoas até mesmo de outros estados. O festival também contará com rodas de negócios, isso é importante para você, produtor, que pensa em vender o seu produto, com a participação, logicamente, de compradores nacionais e internacionais, esses interessados no cacau fino, né? Além dos chocolates Bean to Bar e também derivados. A Feira de Chocolate reunirá marcas de todo o Brasil. Marcas de todo o Brasil, com foco em produção sustentável e de origem controlada. Haverão também, no campo artístico, né, apresentações. Quem estará se apresentando por lá, Ivan? Nós temos aí diversas apresentações musicais durante todos esses dias. A exemplo do cantor e compositor Danilo Caymmi. Ele estará aí se apresentando aqui no Chocolate Festival 2025, né? Além da mostra de cinema, cacau e chocolate, além de oficinas sensoriais para as crianças, né? Tudo isso de forma gratuita para você que é daqui da nossa região, para você que gosta de um bom programa. Está aí, né? Esse programa para esse final de semana, estar com a família, enfim, degustar lá os chocolates finos que nossa região produz. Nós estamos na terra do cacau e precisamos prestigiar as pratas da casa. Você vê essas imagens aí? Coloca aí, por gentileza, Cássio, essas imagens do chocolate, né? Olha aí, isso aí são imagens do ano passado, inclusive apresentações artísticas com capoeira, né? O próprio cacau, que todos sabemos que é a matéria-prima do chocolate, né? Esta imagem da sereia é interessantíssima. Toda essa sereia aí, ela é feita de chocolate. Feita durante esses 4 dias, né, por esses chefes especialistas nessa área. Maravilha, maravilha. Sem falar nos diversos banners não, como stands que estão espalhados lá pelo Centro de Cultura e que você poderá degustar os chocolates que por aqui são feitos, bem como chocolates internacionais, chocolates finos, né? Olha aí a imagem do cacau e também do chocolate, 92% de concentração, olha que maravilha, eu gosto mais desse, viu, Ivan?
Esse daí que é o bom. Bem amargo, esse daí que é o bom. Enfim, então começa hoje o Chocolat Bahia 2025. Excelente evento que coloca toda a nossa região aí na vitrine para o Brasil e para o mundo. Parabéns a todos os envolvidos, né? Parabéns aí a MVU Empreendimentos, que é quem realiza, né? Juntamente com o governo do estado, juntamente com a prefeitura municipal, enfim, todos os envolvidos estão de parabéns por estar potencializando a nossa região. É disso que nós precisamos. Nós precisamos potencializar a nossa região. A nossa região já é uma potência, né, em diversos aspectos. Precisamos organizar e mostrar para o mundo aquilo que nós temos de melhor, né? Então, parabéns aí a todos os envolvidos. Olha, minha gente, eu vou ao intervalo, mas já já ao retorno nós vamos falar sobre uma operação a nível nacional. Eu estou falando da Overclean, hein? Daqui a pouco nós vamos falar desta operação aqui no próximo bloco. Lembrando que um dos investigados, dinheiro foi encontrado, sabe aonde, Ivan? Algo que seria cômico se não fosse trágico. O dinheiro foi encontrado no sapato desse investigado, rapaz. O homem estava escondendo dinheiro no sapato. Vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Lembrando que também estaremos recebendo na nossa sala de entrevistas o doutor José Carlos, ele que é especialista na área do direito eleitoral. Você não pode perder, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Ficar sem água é um momento ruim da vida. Eles não podiam brincar na rua, porque eu não deixava. Porque quando eles voltassem, como é que ia tomar banho? Para toda hora estar na casa dos outros pedindo para tomar banho? Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a Imasa, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Quando chega, já tem água para tomar banho aí, a qualquer hora. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você aqui de tudo que acontece na nossa cidade, na nossa região e também notícias relevantes a nível nacional. Nós falamos aqui para vocês, hein? Nós falamos aqui para vocês. Produção, nós temos imagens aí de fora. Vamos falar um pouquinho aqui de como está acontecendo. Lembrando que aqui na entrada da cidade, prolongamento da Avenida Juraci Magalhães, a Coelba está fazendo alguns reparos, na verdade está colocando, né, os novos postes de energia. Isso tem causado alguns transtornos também em relação ao trânsito. Então atenção você que está aí trafegando pelo prolongamento da BR 415, né? Na verdade, a ligação ali, 415 com a Avenida Juraci Magalhães aqui na cidade de Itabuna. Muita atenção, pode, inclusive, no momento de pico, causar aí um congestionamento, mas isso por conta da troca dos postes de iluminação que estão sendo feitas aí pela Coelba. Isso desde mais cedo, né? Então você que está trafegando tanto sentido Itabuna a Ilhéus, como sentido também Ilhéus Itabuna, fique atento, né? Já temos aí as imagens, Cássio, muito bem, nós já temos as imagens aí, você vê imagens de agora a pouco, imagens recuperadas, né? O tempo, o clima de Itabuna aí, hoje Itabuna, o céu, a predominância, o sol apareceu, mas também com muitas nuvens, né? Neste exato momento, a temperatura aqui na nossa cidade é de 24 graus, hein? Nós podemos ver, inclusive, a ponte chamada de Ponte Nova, né? Na verdade, não é esse o nome, né, Ivan? A ponte, sabe o nome? É Lacerda, alguma coisa Lacerda. Eu esqueci agora o nome. É a de pedestre, Lacerda? A da Vila Azara é o Calixto Midlet. Olha, a da Vila Azara é o Calixto Midlet, não é isso? Então tá aí essa ponte importante da nossa cidade que liga o centro à área do bairro Conceição, né? E você vê aí as imagens, inclusive, do clima, do tempo hoje, com nuvens carregadas aqui no nosso município de Itabuna. Vamos seguindo com mais informações daqui, porque aqui a informação não para. Lembrando que daqui a pouquinho nós falamos de clima e de tempo, daqui a pouquinho nós vamos trazer então a previsão para o dia de amanhã, para que você possa se organizar o seu dia em relação aí ao tempo, viu? Você que tem algumas questões a resolver, né? E precisa estar aí no tempo, leva o seu guarda-chuva ou até mesmo o guarda-sol. Para que, porque tão importante como o guarda-chuva é o guarda-sol, viu, Cássio? Tão importante, não pode também ficar se expondo demais do sol. Lembrando isso aí. Mas vamos seguindo de informações, assim como prometi. Vamos falar agora sobre a Operação Overclean, hein? A Polícia Federal encontrou aí dinheiro escondido no sapato de um vereador que já era investigado. Você vê imagens aí, olha aí o dinheiro onde estava escondido, dentro do sapato desse investigado. Inclusive, esse investigado já tentou jogar dinheiro pela janela. Ficou muito conhecido. Passou no conhecidíssimo... Passou inclusive no conhecidíssimo jornal aqui a nível nacional, né? A Polícia Federal encontrou maços de dinheiro que estavam escondidos dentro desse sapato durante uma ação de busca e apreensão na residência de Francisco Nascimento, ele que é vereador do município de Campo Formoso, aqui na nossa Bahia. Ele é primo do deputado federal Elmar Nascimento do União Brasil, hein? Olha, a apreensão mais recente ocorreu no âmbito da nova fase de investigação que apura o suposto desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. Esta não é a primeira vez que os valores em espécies são localizados com o vereador. Em 2024, durante uma etapa anterior da mesma investigação, o mesmo Francisco Nascimento, aí da família Nascimento, né? Tem o Elmar Nascimento, que é o deputado federal, tem o Júnior Nascimento, deputado
estadual também, que são parentes, são primos, né? Todos esses ligados à política, tanto local como à política nacional, né? Esse mesmo Francisco Nascimento foi flagrado, então, jogando sacolas de dinheiro pela janela pouco antes de ser preso. Isso aconteceu no início desta operação Overclean, né? Ganhou repercussão nacional. Na ocasião, a quantia apreendida foi de R$220 mil, né? Deflagrada pela Polícia Federal. Nesta quinta-feira agora, a fase da operação Overclean tem como um dos principais alvos o município de Campo Formoso, onde de fato o Francisco Nascimento é vereador por lá, né? A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórios e desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, hein? Muito importante essa desarticulação aí, necessária demais, né? Essas emendas parlamentares que acabam sendo desviadas de fato para o seu fim, né? A emenda é encaminhada para uma finalidade e acaba sendo desviada, né? Isso é corrupção e também lavagem de dinheiro. Segundo a apuração que fizemos aqui, estão na mira da PF com cumprimento de mandados de busca e apreensão, nomes também como do prefeito de Campo Formoso, o Elmo Nascimento. Toda a família na política, é incrível um negócio desse, hein? Elmo Nascimento é o prefeito, o vereador, o Francisco Nascimento. Aí tem o deputado estadual, que é da família Nascimento também, e o deputado federal. Todo mundo aí, né, da mesma família e que estão sendo investigados pela Polícia Federal, né? Lembrando que nós estamos apenas passando a informação aqui, não estamos fazendo juízo de valor de seu ninguém, né? Então tá aí a família Nascimento é alvo da operação Overclean que está acontecendo neste exato momento, no dia de hoje, né, na cidade de Campo Formoso, né? Segundo essas apurações aí, né, agora os alvos são o Elmo Nascimento, bem como o irmão dele, né, o deputado Elmar Nascimento. Os crimes apurados também incluem a integração de organização criminosa, além de embaraço a esta investigação, né? Corrupção ativa e passiva, além de peculato, fraudes em licitações, como já disse agora há pouco, e também em contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro. O negócio é pesado, viu, meu irmão? O negócio não é brincadeira não, né? O Supremo Tribunal Federal, então, determinou o bloqueio de 85,7 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e também jurídicas que estão sendo investigadas, né? Com o objetivo de interromper, então, a movimentação desses valores de origens ilícitas e de preservar os ativos para uma eventual reparação aos cofres públicos, né? Segura aí, porque, sendo comprovado, nós estaremos ressarcindo ao cofre público. Então, essa foi uma ordem do Supremo Tribunal Federal, né? Foram cumpridos, então, os mandatos nas cidades de Salvador, Campo Formoso, como já dissemos aqui, além de Senhor do Bonfim, Petrolina, Mata de São João e também na capital federal, Brasília. Ao todo, são 18 mandatos de busca e apreensão e uma ordem, prestem atenção, uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público de suas funções, né? Todos foram expedidos, vale a pena dizer e lembrar, pelo Supremo Tribunal Federal, o poder máximo aí no que diz respeito à justiça brasileira. Tá aí essa informação, né? Mais uma fase da operação Overclean, esta operação importante que tem trabalhado no sentido de desarticulação de organizações criminosas na política, né? Como já disse agora há pouco, o esquema em relação aí a emendas que são enviadas e desviadas, né? As emendas são enviadas e desviadas, enfim, a Polícia Federal está apurando tudo isso, né? E hoje, nesta fase, estão na mira aí os deputados federais, o deputado federal Elmar Nascimento, bem como o prefeito lá da cidade de Campo Formoso, o Elmo Nascimento, este irmão, né? São irmãos, além do Francisco Nascimento, que também é da mesma família. Enfim, a família Nascimento, né, sendo alvo de investigação da Polícia Federal.
Muito bem, vamos seguindo com informações, vem comigo. Vamos falar agora sobre a assinatura, uma ordem de serviço que foi assinada pelo prefeito Augusto Castro essa semana, a nível cultural aqui. Na verdade, essa foi uma ordem de serviço assinada para a requalificação da sede da FIC, né? Palmas, até que enfim, né, Ivan? Até que enfim. Que bom que foi assinada esta semana e contou com presenças de autoridades, logicamente vereadores, bem como também pessoas ligadas à cultura aqui da nossa cidade. Nós temos uma matéria, né, Cássio, que fala sobre este assunto aqui. Esteve o prefeito Augusto Castro fez essa assinatura, algo que é importante. Nós sabemos que a sede ali da FIC é um prédio histórico da nossa cidade, onde funcionou. Isso é uma curiosidade muito interessante da história da nossa cidade. Funcionou ali a primeira cadeia da cidade de Itabuna. E agora se encontra daquela forma, totalmente deteriorado, né, aquele prédio, e que de fato estava precisando, então, desta atenção do poder público. Então, esta semana, o prefeito Augusto Castro, juntamente com a sua comitiva, fez ali aquele ato de assinatura desta ordem para poder acontecer, então, esta requalificação da sede da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Pode rodar. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, SIUB, deu início hoje, dia 15, às obras e serviços de requalificação e ampliação da sede da FIC, e que no prazo de 12 meses, passará a denominar-se Casa da Cultura. Em ato público com a participação de artistas e agentes culturais, vereadores e convidados, o prefeito Augusto Castro assinou a ordem de serviço. Faça caneta, prefeito! Assina, Augusto! Apresenta o projeto! Assinou! Ordem de serviço assinada! A história do povo de Itabuna é cultura, é arte. E aqui ao lado dos agentes culturais, ao lado da direção da FIC de Aldo, da Câmara Municipal, da secretária Sônia, e dizer que a nossa prioridade é investir mais e mais na inclusão, na cultura, no esporte e pensando em Itabuna. Olha, é realmente um dia histórico, principalmente para todos os agentes culturais da nossa cidade. Pela primeira vez, os agentes culturais vão ter a Casa da Cultura. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui no passado, esse prédio histórico que merece todo o respeito, pois tem uma tradição, existem patrimônios que são os intangíveis, que é o imaterial, que devem ser respeitados. E no momento em que a gente se depara com a assinatura de uma ordem de serviço como essa, nos enche de orgulho e de felicidade, que novos tempos estão por vir. O que a gente vai ter aqui entregue à comunidade cultural é um prédio que vai se chamar Casa da Cultura, para que todos os agentes culturais possam ter esse espaço para poder realizar podcasts, atividades ligadas ao audiovisual, oficinas, enfim, todas as áreas serão contempladas. Além disso, a gente vai estar construindo no anexo uma sala multiuso que também vai servir à comunidade cultural, que era um clamor ter um espaço ali que pudesse comportar aproximadamente 150 pessoas. E acima dessa sala multiuso a gente vai ter o prédio de fato administrativo da FIC. Então, nunca antes, todos os prefeitos que passaram aqui nunca pensaram em de fato entregar esse prédio à comunidade cultural, porque sempre se utilizaram para realizar as atividades administrativas. Então a gente fica muito feliz, o Conselho Municipal de Políticas Culturais vai estar conosco também, dividindo lado a lado essas ações, para que a gente consiga cada vez mais ampliar o resultado da cultura itabunense. Então eu digo aqui e afirmo, com fé em Deus, daqui a um ano a gente vai estar entregando aqui esse grande prédio histórico e que com certeza não apenas a comunidade cultural itabunense, mas de toda a região do território sul vai ser contemplada com essas ações. Muito bem, estamos de volta aí. Aconteceu essa semana esta assinatura, né? Você viu a fala tanto do prefeito Augusto Castro, como também do presidente da FIC, o Aldo Rebouças, a quem nós parabenizamos nesse momento por exatamente voltar o olhar para esta questão que estava incomodando, podemos dizer assim, toda a população de Itabuna. Agora, lembrar também que nós fazemos aqui o elogio, mas também nós cobramos. Nós temos essa liberdade aqui, graças a Deus, né? Que é a questão da imparcialidade. E lembrar que a população de Itabuna também já está cansada, né, Ivan? Cansada de promessas. Então, eu vi que o Aldo falou aí que em um prazo de até um ano nós teremos, então, este prédio aí requalificado.
E eu já escutei também o prefeito falando que além do prédio, haverá requalificação daquela praça, a Praça Laura Conceição, uma importante praça também do nosso município, né? Muitos chamam aí da Praça da Catedral de São José, mas o nome daquela praça ali é Praça Laura Conceição. E eu espero que de fato haja esta requalificação, porque a cultura de Itabuna precisa deste espaço importante, como eu disse no início dessa matéria, este espaço importantíssimo para não só a questão dos fazedores de cultura aqui do nosso município, mas para toda a cidade, porque nós estamos falando da terra onde nasceu Jorge Amado. E uma casa como essa, nós temos essas imagens aí, né? Uma casa como essa não pode ficar nesta situação como ela se encontra. Recentemente, nós tivemos um caso neste mesmo prédio, onde um princípio de incêndio quase destruiu toda a estrutura. Segundo informações aí, por conta de pessoas em situação de rua, que estão morando ali, né? Pessoas que utilizam aquele local para usar drogas, pessoas que utilizam aquele local, inclusive, para poder praticar atos libidinosos. Naquele local, que era um local importante, é importante, né? Está abandonado, mas é importante para o nosso município, né? E você vê aí esta imagem. Coloca aí em tela cheia, Cássio, por gentileza, né? Olha aí esse momento onde o prefeito Augusto Castro, juntamente com toda a sua comitiva, acaba assinando esta ordem de serviço para vejam como vai ficar aí a imagem de como ficará esta requalificação. Isso é importante para o nosso município. Lembrando também que o nosso teatro Candinha Dória, né, encontra-se interditado para eventos. Quer dizer, sanando o problema e chegando outro. Eu voto, viu, Ivan? Porque administrar uma cidade como Itabuna não é fácil, né? Você tem diversas situações. No caso da cultura mesmo, né? No caso da cultura, você já tem essa problemática aí da sede da FIC. Agora já apareceu também essa questão, que eu sei que a gestão é do município, né? Do teatro, onde se encontrou lá cupim, enfim. São muitas questões que acontecem e eu sei que também não é fácil, mas eu espero, estamos aqui enquanto órgão de imprensa também fiscalizando, né, esse período desta entrega para a população de Itabuna, que tanto precisa, que tanto merece de volta esse importante prédio da nossa cidade. Vamos seguindo então por aqui. Você vê ainda em imagens aí, vamos seguindo agora sim, aqui na nossa sala de entrevistas. Eu estou ao lado do Dr. José Carlos, ele que é especialista em direito eleitoral, né, está aqui conosco para esclarecer, como citei no início do nosso programa, ele estará esclarecendo algumas dúvidas, porque sempre quando acontece situações como essa, de afastamento, né, de perda de mandatos, sempre existem muitos burburinhos, né, e as pessoas falam, vai voltar, não vai voltar, isso pode acontecer. Enfim, vamos tirar a dúvida com quem entende, né? O doutor José Carlos está aqui eu saldo com boa noite e agradeço desde já por aceitar o nosso convite. Joab, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na TVI, né, uma TV a cabo de grande importância na nossa cidade, pioneira, trazendo informação, porque a semana foi muito movimentada em matéria eleitoral no sul da Bahia. É verdade, né? A semana foi muito movimentada, bem citada aí pelo Dr. Carlos. Nós só aqui em nossa região e no extremo sul nós temos de conhecimento 3 casos, né? Alguns de forma similar, e o senhor vai apresentar para a gente aqui a diferença em relação a isso. Nós temos na cidade de Eunápolis, lá no extremo sul, a questão do prefeito Robério. Nós temos aqui em Ibicaraí algo que já está avançado, inclusive hoje pela manhã o prefeito Jonathan Soares já tomou posse, o vice-prefeito, agora prefeito, né, Jonathan Soares, e nós temos também o caso da chapa lá em Ibicuí. Eu vou começar por partes para que o nosso telespectador possa entender de fato cada caso, né? Eu vou começar lá de Ibicuí, que é um caso mais diferente dos outros, né? O que aconteceu por lá, né? Lá existe, salvo engano, uma determinação para a cassação da chapa, não é isso?
Vamos lá. Ibicuí, dessas 3 cidades, é a única situação onde, de fato, a gente tem uma matéria eleitoral sendo discutida. Existiu lá em Ibicuí a propositura de uma AGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral pela chapa derrotada do candidato Rony, em face do prefeito eleito Salomão, do vice e do ex-prefeito Marcos Galvão. Nessa AGE, eles alegam que a chapa vencedora abusou do poder político e do poder econômico, né, realizando eventos da prefeitura de caráter social, onde teve distribuição de cestas básicas, eventos culturais, festas, né, nos distritos. E nesses eventos do município eram divulgadas músicas de campanha do candidato Salomão, existia distribuição de material de campanha do candidato Salomão. Então, ou seja, uma confusão do público com a campanha, com a disputa eleitoral. E nessa situação, o juízo eleitoral de Iguaí, que é o que atende Ibicuí, entendeu que sim, estava caracterizada uma situação de abuso de poder político e econômico, cassou a chapa e também condenou em perda dos direitos políticos, ou inelegibilidade, perda dos direitos políticos, o ex-prefeito Marcos Galvão. Agora, essa sentença, embora forte, embora trate de abuso político e econômico, ela não tem autoaplicação, autoexecutoriedade, né? Existe a condenação, mas o prefeito e o vice-prefeito continuam no cargo, certo? Por quê? Porque cabe recurso ao TRE. E aí cabe analisar se no TRE essa sentença vai ser mantida ou vai ser reformada. Até lá, prefeito e vice, embora condenados, se mantêm no cargo. Perfeito. E nessa situação, se a sentença se confirma, Joab, é uma situação de nova eleição. Certo. Sim, porque há uma cassação aí de toda a chapa, né? Inclusive foi uma dúvida que surgiu ontem, o que aconteceria de fato, né? Se existiria uma nova eleição ou se a chapa, se existe essa possibilidade da chapa em segundo lugar assumir. Né? Mas você já está respondendo aí de que se confirmando, né, acontecerá então uma segunda eleição, a chamada eleição suplementar, é isso? Exatamente. A eleição suplementar, né? Lembrando que bem provavelmente essa coligação, né, que foi a coligação composta, salvo engano, pelo MDB, outros partidos Podemos, outros partidos da oposição lá em Ibicuí, eles provavelmente têm, eu li aqui nessa matéria, muitos, um farto material, né, que comprova essas irregularidades. Então, trazendo aqui de uma forma, ainda não é esse vídeo, né? Ainda não estamos falando de... Calma aí, não estou falando de Ibicuí não, calma aí. De Bicaraí, é Bicaraí. Né? Aí é o presidente Chico. Calma aí, Cássio. Mas voltando aqui ao assunto, provavelmente eles têm, né, eles têm essa farta, esse arcabouço muito grande de provas, né? Tanto com vídeos como em relação à questão de áudios, né? E que isso pode dificultar a vida desse pessoal por lá, né? Sim, porque na verdade a AGE, ela é uma ação onde, para existir uma procedência de uma AGE, de uma ação de investigação judicial eleitoral, realmente há que se ter provas robustas. Porque, entenda, é uma decisão judicial que vai suplantar o voto popular, que numa democracia tende a ser soberano, né? Perfeito. A justiça eleitoral, ela quer minimamente intervir no pleito. A verdade é essa. Ela quer deixar a sociedade, o eleitor, ter sempre o máximo de liberdade possível para escolher os seus candidatos. Então, quando, depois de realizada uma eleição, a justiça eleitoral vir e entender que aquela eleição foi nula, entender que os agentes daquela eleição agiram com abuso de poder, o juiz precisa se basear em provas robustas, né, para essa situação. Então, imagina-se que o processo tem uma farta documentação que vai ser um grande desafio para o prefeito, junto ao TRE, demonstrar que não é tudo aquilo que o juiz analisou, viu e pensou. Então, nesse caso de Ibicuí, nós podemos afirmar que ainda existem
outros capítulos, dizendo assim, sem dúvida que, nenhuma, que se arrastará um sem pouquinho. dúvida nenhuma, a situação de Bicuí vai ser levada a Brasília, vai chegar ao TSE, né? Um processo aí vai ter de 1 a 2 anos de caminhada até alguma decisão final, realmente, e nesse período o prefeito se mantém no cargo. Ok. Trazendo agora para os casos de Eunápolis e Ibicaraí. Eu vou lá no extremo sul, depois a gente retorna. Vamos falar sobre Eunápolis, né? O que está acontecendo lá em Eunápolis? Salvo engano, é um caso muito parecido com Ibicaraí, não é isso? Sim, porque tanto a situação de Robério, prefeito de Eunápolis, como a situação de Monalisa Tavares, prefeita de Ibicaraí, envolvem ações de improbidade de mandatos anteriores, certo? Robério ela ainda aquela situação da Operação Fratellos, né? Que envolveu uma questão do vice, escritório de advocacia, eventuais desvios de recurso da educação. E essa condenação de Robério era a que deixava ele inelegível, né? Era uma condenação e ele já tinha tido uma condenação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, por força da lei da inelegibilidade, a famosa lei da ficha limpa, a lei 6490, o condenado em ação de improbidade em segundo grau, ainda que não transitado em julgado, ele sofre os efeitos da inelegibilidade. Mas o que aconteceu ao longo desse processo de Robério foi que o processo transitou em julgado, né? E com o trânsito em julgado do processo, aí começa o momento do cumprimento da pena. E na pena que Robério foi condenado, ele foi condenado a perdas dos direitos políticos. Situação semelhante à da prefeita Monalisa Tavares, que também foi condenada em ação de improbidade administrativa por uma irregularidade do primeiro mandato dela de prefeito em 2008. Fraude à licitação, favorecimento de uma empresa, violação aos princípios da probidade administrativa. E, em virtude disso, ela teve uma condenação. E essa condenação também pela Justiça Federal, também perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, transitou em julgado. E com o trânsito em julgado, ela tem que começar a cumprir a pena. E a pena dela foi de perda de suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Perfeito. Então, com essa suspensão dos direitos políticos, se ela não pode votar, se ela não pode exercer a atividade dela eleitoral ativa, ela também teve suspensa passiva de ser votada e a de exercer mandato eletivo, ela e Robério. A diferença, já me antecipando um pouco da situação de Eunápolis... Isso que eu ia lhe perguntar exatamente, né? Porque é o que o pessoal faz, porque assim, nem todo mundo tem essas informações do especialista, né? Vamos dizer de passagem isso aqui. Então, muita gente acaba pensando assim, quem afastou a prefeita foi a Câmara, foi um conchavo, mas enfim, existe todo um processo por detrás disso, né? Então, é importante deixar muito claro isso aí. A Câmara, ela está fazendo o papel dela. Perfeito, não é isso? Joab, perfeito. Quando existe uma condenação judicial que ela impõe ao condenado a perda dos direitos políticos com o trânsito em julgado, significa dizer que não há mais discussão. Diante disso, o Poder Legislativo não tem outra solução que não seja declarar a perda dos direitos políticos da prefeita e que aquele cargo da chefia do Poder Executivo Municipal não pode mais ser exercido por ela e então empossar o vice-prefeito. Observe, e diferente da situação de Bicuí, que a gente está discutindo uma irregularidade de campanha, uma irregularidade eleitoral, nesses casos de improbidade, não há o que a gente chama de contaminação da chapa. Nessa situação, os vice-prefeitos assumem normalmente, como deve ser, né, sucedendo ao prefeito eleito. Por quê? Porque o vício, a mácula do prefeito eleito é uma questão de improbidade anterior que não contaminou a chapa. Então a eleição é válida, só ele prefeito eleito não tem mais condições político-eleitoral jurídico, né, do ponto de vista jurídico, de continuar a exercer aquele mandato. Então por isso o vice continua o mandato dele. Só uma dúvida nesse sentido, porque nós estamos falando de um vice que não estava no mandato no momento em que aconteceu esta mácula, vamos dizer assim. Então, por isso ele assume. Se fosse um caso de que o Jonatas fosse o vice no período em que aconteceu, ele assumiria da mesma forma? Da mesma forma. Para você ter uma situação de a chapa sair, tem que ser uma irregularidade eleitoral. Ou seja, algo que ocorreu durante a disputa, né, e contaminou a legitimidade daquela eleição.
Na situação de Ibicaraí, na situação de Eunápolis, as eleições de 2024 em ambas as cidades não estão maculadas, não estão contaminadas. O que existe é que os gestores respondem a ações, né, de improbidade de mandatos anteriores que tiveram trânsito em julgado e por isso eles tiveram cassado os seus direitos políticos e não podem mais continuar a exercer o mandato de prefeito daquelas cidades. O que difere o avançar do processo em Ibicaraí do processo de Eunápolis. Em Ibicaraí, o Ministério Público Federal, né, quando do trânsito em julgado do processo de Mona Lisa, ele mandou uma recomendação ao presidente da Câmara de Ibicaraí, que a gente viu nas imagens, o vereador Chico, né, informando a ele que a prefeita do município teve seus direitos políticos cassados e que a Câmara não tinha outra alternativa que não declarar a cassação desses direitos, seguindo a decisão judicial, declarar a vacância do cargo de prefeito e empossar o vice-prefeito. Diante dessa comunicação do Ministério Público Federal, a Câmara de Vereadores de Ibicaraí seguiu o seu dever institucional, é importante que se diga. De fato, o presidente da Câmara não tinha outra determinação, outra solução que não adotar o processo que se encerrou na data de ontem e hoje já houve a posse do prefeito Jonathan. A Câmara de Ibicaraí teve o cuidado ainda de, quando recebeu a notificação do MPF, oficiar a prefeita para que ela pudesse esclarecer, se defender, se justificar, né, dizer que talvez não fosse daquela forma. Ela foi notificada, quedou-se inerte, e a Câmara, então, marcou a sessão, e foi na data de ontem, para declarar a cassação dos direitos políticos da prefeita, a vacância do cargo, e hoje procedeu com a posse do vice-prefeito Jonatas Fares. Então, vale a pena dizer que a única saída da Câmara era exatamente essa. A Câmara, ela não poderia ficar postergando essa questão, né? Por questões políticas hoje, por exemplo, Eunápolis, a Câmara posterga isso. Eu não tenho notícia ainda também do MPF ter enviado comunicado semelhante que foi enviado a Ibicaraí e Eunápolis. Fala-se e vai se enviar também da mesma forma, e a Câmara de Eunápolis também não vai ter outra solução que não seja abrir o processo. Porque a partir do momento que o presidente da Câmara ele é comunicado oficialmente, se ele começa a se negar ou a retardar a abertura desse processo, ele, presidente, pode começar a responder por algum ato de improbidade por estar descumprindo determinação judicial, né? Aí a Câmara se coloca numa saia justa em uma situação de possível descumprimento de lei. Que aí, no caso, é a interferência do poder legislativo no judiciário, né? Sim. Seria uma espécie de interferência. Eles são independentes e harmônicos, né? Entre si. Não podem ser conflituosos. Lamentavelmente, nós estamos vendo aí, até a nível nacional, essa interferência que eu acho que é algo muito ruim para a nossa democracia, né? Nós tivemos a nível nacional agora, a notícia quente de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, né, ele meio que ele aprovou, né, vamos se dizer assim, aquela questão do IOF, uma matéria que a Câmara já havia reprovado. E aí o presidente Lula decidiu judicializar a questão e agora nós tivemos essa resposta no dia de ontem, não foi isso? A questão do IOF, é importante que se diga, a decisão do ministro Alexandre é bastante interessante. Ele defende a constitucionalidade, né, do presidente da República de poder controlar, né, ali a alíquota de impostos, entre eles o IOF, né? Ele pode majorar, ele pode diminuir a alíquota daquele imposto. Estaria entre as atribuições privativas do chefe do Poder Executivo em nível nacional, estabelecido na Constituição Federal. E o Alexandre de Moraes vai dizer, o Congresso Nacional só pode sustar esse poder do presidente da República quando ele exorbita do seu poder, quando ele vai além. E aí o ministro Alexandre de Moraes vai dizer, olha, em um ponto nesse decreto do IOF, o presidente da República foi além. Por quê? Porque ele inovou. Ele não, em um ponto, e foi na taxação daqueles adiantamentos de crédito, né? Que até então não eram taxados em IOF, e o decreto do ministro taxou e estabeleceu a alíquota, do presidente, perdão. O ministro Alexandre de Moraes disse, olha, essa operação não era tida como operação de crédito e não tinha incidência de IOF. Aí, presidente da República, você foi além.
Você criou um tributo para essa movimentação financeira. Aí você foi além. E onde já existia o tributo, e ele majorou o tributo, ele poderia ter feito isso. A Advocacia Geral da União, nesse processo, conseguiu demonstrar que a variação de majoração do IOF foi majorado, está mais caro, mas, inclusive, foi inferior a outras majorações do IOF e já existiram ao longo dessa redemocratização brasileira. Então, mostrou que, olha, estou majorando o IOF, vou ter aumento de receita, mas não está indo além do que o IOF já foi em outros momentos históricos. Perfeitamente. Conversar com quem entende, né, Ivan? Isso é importante. Eleições 2026, né, já estão batendo nas portas aí. Nós temos todo um calendário eleitoral. Saímos da de 2024, agora já estamos pensando na de 2026, né, que logicamente começará a acontecer esse calendário, a ser cumprido a partir do próximo ano, né? O que nós temos aí? Existe alguma novidade em relação às próximas eleições? Existe uma discussão no Congresso, inclusive teve na CCJ do Senado recentemente, que é relativa à possível aprovação de um código eleitoral, que seria algo para os advogados eleitoralistas muito salutar. Porque hoje a gente trabalha com a legislação eleitoral, você sabe bem disso, Joab, esparsa em várias leis, né? E ainda naqueles normativos do Tribunal Superior Eleitoral, as famosas resoluções que são alteradas em grande parte a cada eleição. E já se discute se criar um código realmente, onde você vai buscar ter uma legislação mais perene, uma durabilidade maior para tratar da matéria eleitoral. Para isso ter validade e já poder ser aplicado na eleição do próximo ano, teria que ser aprovado esse código até um ano antes da data da eleição do próximo ano. Há que se ver. Eu ainda duvido muito, porque a discussão ainda está no Senado, teria que voltar para a Câmara e ser sancionado, né, até um ano antes da eleição do próximo ano. E a gente sabe que o Congresso agora está entrando em recesso, né? A gente sabe, em Brasília as coisas às vezes demoram muito, salvo quando o Congresso tem muito interesse. Quando o Congresso quer, é no mesmo dia, de madrugada. Algumas questões do Código Eleitoral seriam interessantes, simplificaria muito a prestação de contas. Sim. Mas outras situações talvez não sejam tão interessantes aos congressistas. Fora isso, também se discute a possibilidade da unificação de eleições. Eu não acredito muito nisso. Tenho também minhas dúvidas se é a melhor solução para esse desenho democrático brasileiro. Sei que eleições são custosas, ainda mais agora essa ideia da proibição do financiamento privado, onde você só tem financiamento público. A gente vê esses fundos eleitorais bilionários, né? Crescer-se a cada eleição. Isso incomoda a sociedade? Incomoda a sociedade. Mas eu tenho dúvidas, Joab, se numa democracia tão recente, a gente tem uma democracia plena no Brasil há 37 anos, né? Seria saudável diminuir a quantidade de eleições. Quem trabalha com política, eu acho que o povo só aprende a votar votando. É como aprender a dirigir, né? Você só aprende a dirigir na prática. Na prática, no dia a dia. Dirigindo no dia a dia. Eu acho que a maturidade democrática, ela também só se alcança com um exercício do voto. Eu acho que a democracia brasileira é recente, não somos tão bons eleitores assim, havemos de reconhecer, e talvez se a gente diminuir nossa frequência à urna, não há de ficarmos melhores, né, no exercício da função de eleitor. Né? Eu acho que a eleição ela tem que ocorrer, a democracia exige debate, né? Exige a discussão de ideias, e a gente tem que, na verdade, fomentar isso e não buscar limitar. Talvez diminuir a quantidade de eleições, seja talvez perpetuar muitos dos caciques políticos que hoje há no Brasil. E a proposta de reforma também de unificação das eleições diminui o mandato do senador de 8 para 5 anos. Eu não sei se o Senado vai votar contra eles, né? Eu acho uma matéria muito sensível. E são 3 anos. E verdade. E não são 3 dias. E se falando da forma como a coisa ela é realizada, o senhor lidar com eleições de 2 em 2 anos, vamos dizer assim, né? Porque trabalha também de nível nacional e estadual. Nós sabemos que o deputado ele apoia o vereador, que na outra eleição acaba apoiando
o deputado. Existe essa troca de apoios aí, né? Ou seja, a base daquele vereador vai apoiar o deputado. Então o deputado ele é eleito. No momento em que o vereador precisa dos votos, então o deputado vem com esse apoio, né? Tanto apoio político como outras formas de apoio, para poder apoiar esse vereador. Acontecendo essa unificação, nós teríamos... Como seria essa forma? Então, é uma das coisas que me leva, é um dos pontos que me leva a não acreditar na aprovação desta matéria, né? A gente se viu no Brasil silenciar na discussão política eleitoral uma proposta, e no governo Temer citava muito, eu acho que talvez seja interessante, principalmente para um país de dimensões continentais como o Brasil, que é o voto distrital ou distrital misto, né? É quando você divide ali o estado em zonas, em áreas, e ali cada área daquela vai ter direito a X vagas, né? Eu acho que isso é interessante, você torna o representante em nível estadual ou em nível federal mais próximo das comunidades onde ele, né, busca o voto. As ideias, evita aquela ideia do candidato a deputado lá do oeste da Bahia ou do norte da Bahia vir buscar voto no sul da Bahia ou no extremo sul da Bahia. Eu acho que isso é interessante e eu vejo isso muito silenciado no Congresso, e eu não sei se é saudável para a democracia. O interessante seria a gente estar debatendo realmente esse modelo distrital ou distrital misto, né? Uma lista fechada de partidos. Acho que é importante para o Brasil a gente discutir a democratização intrapartidária, né? Os partidos trabalham no processo democrático eleitoral e são de grande importância. De grande importância, eu atuo nessa área, reconheço. Mas dentro dos partidos, eles faltam muito com a democracia. Né? Eu acho que tem que existir de forma a discussão, interna, né? a discussão democrática, o debate de ideias e a alternância de poder dentro dos partidos, né? Eu acho que o TSE, e é interessante, Joab, você tem uma discussão interna dentro de partido, um problema de eleição, como a gente teve recentemente em Itabuna, na eleição do PT municipal, e essa matéria vai ser discutida não na justiça eleitoral. Né? O conflito é discutido na justiça comum. O partido político ele é tratado como uma associação comercial, uma associação, um condomínio, como qualquer associação. Né? Quando talvez, para discutir problemas internos de partido, o mais interessante seria, de fato, você conseguir atrair a competência da justiça eleitoral, porque eles existem com um fim muito nobre. Partido político recebe dinheiro público, ele é o agente responsável pela promoção da discussão das ideias democráticas e das eleições. A gente só tem candidato através de partido. É verdade. Não existe então, candidatura. O partido CPF, é uma né? associação de um grau de importância democrática muito grande. Né? Então, essa discussão dentro dos partidos é importante. A gente vê agora a discussão de uma possível federação União Brasil e Progressistas, né? União Progressistas, que tem uma perspectiva de um fundo eleitoral em 2026 superior a R$ 1 bilhão de reais. É muito dinheiro. Vultoso, né? Com a agremiação partidária. Verdade. 1 bi de dinheiro público jogado em partido político, onde, como se escolhe o presidente, o tesoureiro, como se destinam os recursos, é matéria interna e não interessa a justiça eleitoral, vai ser debatida nos fóruns da justiça civil. E a ideia é que os partidos, pelo menos a sua maioria, têm donos, né? E aqueles que se dizem democráticos, muitas vezes nós vemos um verdadeiro teatro, porque existe uma eleição, vamos dizer assim, direta, mas por outro lado nós sabemos que existem os agentes políticos que trabalham nos bastidores para tentar se perpetuar no poder, né? Na verdade, existe uma mudança dos atores ali, mas de fato quem está por trás é o mesmo grupo. Então, é uma posição que você nos traz aqui e que a gente percebe que é meio... acaba sendo uma coisa, como é que eu posso dizer, algo muito teatral dentro de alguns partidos que se dizem até também democráticos, se existe alguma eleição nesse sentido, né? Mas assim, eu acho que ainda assim, nesses partidos... Tem um avanço ainda muito significativo em relação aos outros partidos, onde isso nem sequer é discutido. E sobre esse pensamento de o líder partidário ou o líder político, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, ele vai buscar se manter no poder? É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim na Suíça, é assim na França, e é natural. É natural que um grupo político que ascende ao poder busque
a agir, né, politicamente falando e durante a gestão, existe um continuismo, né? Ele julga e a forma dele de conduzir é a melhor forma de conduzir. Perfeito. Mas o que tem que existir é um processo eleitoral democrático, transparente, e onde você tenha o povo, ou dentro dos partidos você tem os filiados, né, o direito, né, o poder de exercer soberanamente seu direito de escolha, né, de maneira sempre transparente e limpa, não havendo o uso do subterfúgio, né, o uso do abuso. E nessa situação a justiça tem que atuar como aparenta ter atuado na situação de Bicuí. Maravilha. Então, recapitulando aqui, a conversa está muito boa. Quando se fala de eleição, eu acho que o apresentador não gosta de política, Ivan. Mas, enfim, recapitulando aqui sobre essa questão de Bicaraí e de Eunápolis, podemos, então, afirmar aqui que não existe mais... Não. Como reverter? Não. É martelo batido e virado. Prego batido. Nem tanto. Vamos lá. Embora em ambos os processos, na situação de Bicaraí, vamos lá. Embora o processo tenha transitado em julgado, cabe ainda juridicamente falando o instrumento processual da ação rescisória. Inclusive, a ex-prefeita Mona Lisa Tavares manejou uma ação rescisória, propôs uma ação rescisória no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde ela está buscando rediscutir a matéria e mostrar que, com a reforma da lei de improbidade, né, a lei abrandou algumas punições e, em virtude disso, ela poderia reaver seus direitos políticos. Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, eu falo sempre, o mérito discutido pela ex-prefeita Mona Lisa é bastante forte. Só que ela tem o desafio de uma ação rescisória, que processualmente falando é a última ratio do direito, né? A medida extrema do direito. E não é em todas as situações em que uma rescisória é possível. Então hoje a discussão de Mona Lisa junto ao Tribunal Regional Federal é tentar demonstrar àquele tribunal que cabe uma rescisória no caso dela, o que é uma coisa questionável, e que, cabendo a rescisória, o direito dela é bom e ela poderia retornar ao poder. Então, em Bicaraí ainda existe essa discussão de uma rescisória perante o TRF1. No caso de Robério, em Eunápolis, ele já perdeu a rescisória. A situação dele, eu considero, até juridicamente falando, muito mais complexa que a de Mona Lisa. O que ele tem até agora a seu favor é um alinhamento político muito grande com a Câmara e, até então, um retardamento de atuação do Ministério Público Federal naquela localidade, no sentido de pressionar juridicamente a Câmara para cumprir o seu papel constitucional. Muito bem explicado essa questão aí. Então, existe uma luz no fim do túnel para a Mona Lisa, podemos dizer assim, né? Olha, eu quero agradecer aqui a sua participação. Podemos fazer até um quadro, viu, Ivan? Até o próximo ano, vamos fazer esse quadro aí falando sobre política. É importante esclarecer para a população assuntos como esse, porque, assim como disse no início da nossa conversa aqui, existem muitos burburinhos, muitas questões, e que, com um especialista na área, nós podemos, logicamente, esclarecer, né, trazer à luz e logicamente, deixar o nosso telespectador muito bem informado. Muito obrigado por estar conosco. Nada, eu agradeço novamente ao convite, Joab, agradeço a TVI também pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito bem, vamos seguindo, vamos ao intervalo e já nós retornamos com mais informação. Tem, inclusive, cantor conhecido aí, com os bens retidos. Já já você vai saber quem é esse cantor, não saia daí, eu volto já já. Ficar sem água é um momento ruim da vida. Que eles não podiam brincar na rua, porque eu não deixava. Porque quando eles voltassem, como é que ia tomar banho? Pra toda hora estar na casa dos outros pedindo pra tomar banho? Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a Imasa, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Quando chega, já tem água pra tomar banho aí, a qualquer hora. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante.
Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, nós, vós, eles. Somos um por todos. E todos somos um. Somos um veículo conduzindo amor e emoção. Sobrevivemos às dificuldades, tempestades e obstáculos em nossa existência. Somos a resistência. Nós somos cabeças que pensam, que analisam, que formam opiniões. Quem nos assiste compreende. Porque também é a cabeça que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos. Falando para quem pensa. Pense na gente. Pensa na TVI. Única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, né? E vamos de informação, vamos falar, como eu disse lá no bloco anterior, deve ser a... Muito bem, estamos de volta aqui. Probleminhas técnicos acontecem, né? Como eu disse no bloco anterior, nós tivemos aqui, eu falei sobre um cantor, né, que teve então seus bens aí penhorados. Quem é este cantor? Nós estamos falando do Igor Canário, né? A justiça determinou aí a penhora de bens do Igor Canário após uma dívida milionária com a sua ex-produtora, né? A justiça determinou que Igor Canário deverá pagar uma multa referente à quebra do contrato com essa antiga produtora do cantor, né? A Show Mix Produções. Isso aconteceu no dia de ontem, na quarta-feira, e esta ação ganhou uma nova decisão devido ao atraso do pagamento de multa, né? A segunda vara civil da comarca de Salvador determinou então o aumento dos valores da multa, saindo de 1 milhão em 2024 para mais de 3,23 milhões por meio de penhora dos bens aí do cantor, do Igor Canário, né? O valor deve ser pago, olha aí, em até 15 dias. A ação movida pela Show Mix Produções ocorre desde o ano de 2016 e transitou em julgamento em outubro do ano passado, recebendo então aí uma correção no valor de multa, né, que já ultrapassou a ser de 1% por mês. Olha, rapaz, é uma multa milionária, viu, Ivan? O cantor também deveria arcar com todos os honorários dos advogados, chegando aí então a quantia de 2,17 milhões. Nós estamos falando de muito dinheiro, viu? E o Canário vai ter que trabalhar bastante aí para poder agora pagar. Será que ele tem isso tudo, Ivan? Ivan está dizendo que ele tem esse dinheiro. Eu não sei, né? O advogado aí, o Alano Frank, né, que é da defesa da produtora, disse o seguinte, abre aspas, ele não pagou espontaneamente, nem impugnou
os valores. Diante desta omissão, desta inércia, nós, advogados da produtora, ingressamos com um pedido à juíza pedindo para a penhora das contas bancárias do cantor, disse aí o advogado Dr. Alano Franco, ele que está defendendo a produtora, né? Rafael Frank e Alano Frank, que são os advogados dessa produtora, explicaram também que Canário foi intimado oficialmente no dia 20 do mês de março deste ano para quitar os débitos com a produtora. No entanto, até o momento, não efetuou o pagamento. Com atraso, a Justiça acabou determinando, então, esta penhora dos bens do cantor, hein? A empresa também solicitou ao juiz responsável pelo caso a retenção de 30% de todos os cachês e créditos. Rapaz, o negócio é sério, né? Penhorou os bens, a retenção de cachês aí, 30% de cachês e créditos de shows que são feitos pelo artista, né? Recentemente o Canário teve shows, né, com diferentes prefeituras, como por exemplo São Gonçalo dos Campos, Caboró, né, Esplanada, e também lá a Terra-mãe do Brasil, em Porto Seguro. No entanto, de acordo com os documentos, o Canário teve aí sinalizado que não tem sinalizado, melhor dizendo, a pessoas próximas que não irá pagar facilmente o débito. Ele disse, olha, não vou pagar esse débito aí facilmente, hein? Afirmando que os valores exigidos não serão encontrados em sua conta corrente. Tá vendo? Mesmo com a agenda de 7 shows marcados somente para o mês agora de julho, né, o cantor já tem 7 shows marcados com um cachê que varia aí de até 300 mil reais, né? Fazendo a conta rápida dá o quê? 2 milhões e 100, né? 7 vezes 300, 7 shows nessa média de 300 seriam mais de 2 milhões de reais, né, somente neste mês, enfim. Mas ele disse o seguinte, não vou pagar, tem dito aí para as pessoas mais próximas, não irei pagar assim facilmente não, né? O Canário, que é conhecido inclusive por ser uma figura polêmica, tanto na área musical, como também quando foi deputado, porque o Canário já foi deputado federal, promete então aí arrastar esse caso por mais tempo. Agora é o seguinte, decisão judicial nós não podemos descumprir, né? Quanto mais há um descumprimento da decisão judicial, maior, logicamente, é o dano para a pessoa que descumpre, né? Enfim, tá aí essa informação. O cantor Igor Canário tem, então, agora os seus bens penhorados pela Justiça, e nós estaremos acompanhando, né? A Justiça determinou aí esta penhora desses bens, nós estaremos acompanhando o desenrolar desta situação. Vamos seguindo por aqui com mais informações. Aqui a informação não para, como disse, até às 19 horas, hein? Mais operação acontecendo, desta vez lá no Extremo Sul. Operação Conexão, né? Forças policiais prenderam então líderes do Comando Vermelho em Eunápolis e também no estado de Minas Gerais. Muita atenção, hein? Uma grande operação deflagrada na manhã do dia de hoje, desta quinta-feira 17, na região lá de Contagem, em Minas Gerais. Prendeu 2 líderes da organização criminosa, primeiro comando de Eunápolis, que é vinculado aí ao Comando Vermelho e que tem atuação interestadual, hein? A esposa de um dos traficantes e um comparsa acabaram presos em flagrante. A operação Conexão mobilizou cerca de 50 agentes de uma força-tarefa formada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO Sul, né? Além da Secretaria, logicamente esses que estão subordinados à Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, também participou desta ação a Polícia Federal, bem como a Polícia Militar do nosso estado e a Polícia Civil e também a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, hein? Os mandatos de prisão temporária foram então cumpridos pela Força Policial para prender responsáveis por ordenar ataques contra agentes do Estado, coordenado, né,
coordenar também homicídios e comandar redes de tráfico de entorpecentes na região lá do extremo sul aqui da nossa Bahia, né? Durante a abordagem policial foram apreendidas então 2 submetralhadoras, seu Cássio, 2 submetralhadoras, o negócio é grave, é forte, hein? 2 submetralhadoras, e um dos presos é acusado de ser o responsável pela logística de distribuição aí de drogas da organização criminosa, enquanto o outro figura como líder operacional da facção nos bairros Gusmão e centro da cidade de Eunápolis, além de possuir um histórico de envolvimento em homicídios qualificados com morte de uma criança, né? Esse agravante aí, com morte de uma criança vítima colateral no ano de 2019. Também foram cumpridos mandatos de busca e apreensão domiciliar, hein? Nas residências foram encontrados aí aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, armas e mais de 100 munições. As investigações tiveram então início após a operação deflagrada, né, em 30 de maio deste ano, lá na cidade de Eunápolis, quando foram apreendidas mais de 1.000 quilos aí de maconha, seguidos de 528 gramas de haxixe, balança de precisão, 2 máquinas de cartão, enfim, né, cadernos de anotações, comprovação bancárias, HD com imagens de segurança, muitas apreensões foram feitas aí, então, pelas equipes das polícias, né? Além de rádios comunicadores, ou seja, é o crime organizado de forma não só na palavra, mas o crime de fato organizado, nós podemos notar e provar por essas apreensões e esses materiais que assim foram apreendidos, né? Os presos nesta operação de hoje permanecem então à disposição da justiça e novas fases da operação não são então descartadas. A qualquer momento, novas fases dessa operação poderão acontecer, né? Participaram, como eu disse no início aí dessa operação, diversas forças policiais, sendo elas o GAECO Sul, né? Bem como o Ministério Público da Bahia também participou, Polícia Rodoviária Federal, né, a Força Tarefa da PF lá também de Porto Seguro, enfim, são diversas forças policiais, bem como órgãos como o Ministério Público, unidos para a desarticulação do crime organizado no que diz respeito aqui à região do extremo sul da nossa Bahia, hein? Eles estão trabalhando dioturnamente para essa desarticulação aí, então, desta questão que precisa, assim, desse choque, né? Desse choque e dessa desarticulação, com certeza. Vamos com mais informação, a informação aqui não para. Dessa vez nós vamos falar sobre a Câmara que aprovou aí um projeto que muda regras no licenciamento ambiental. Esse foi uma aprovação na noite de ontem aqui na Câmara dos Deputados, em uma sessão que se estendeu até 3h40. Os deputados trabalharam até quase 4 horas da manhã ontem, gente, de madrugada, hein? A Câmara dos Deputados acabou aprovando, como eu disse, o projeto de lei 2159 de 2021, que cria novos tipos de licença ambiental, né? O projeto foi então aprovado por 267 deputados a favor, contra os 116 deputados que votaram contra, né? E agora segue então para a sanção presidencial. A proposta já havia sido aprovada também pelo Senado Federal, né? E retornou então à casa, já que nós estamos falando do sistema bicameral, né? Um aprova e outra revisa, enfim, tá aí a forma como trabalha o nosso Congresso Nacional. O projeto estabelece então um modelo de licenciamento ambiental para os empreendimentos estratégicos e a de adesão também por compromisso, né? Com procedimentos mais simplificados e prazos menores para a análise. Alguns especialistas na área ambiental veem esse projeto não com bons olhos, diga-se de passagem, hein? O relatório aí do deputado Zé Vito, do PL de Minas Gerais, incorporou 29 emendas do Senado e, entre diversas outras medidas, introduz novas categorias de licença ambiental, né? O relator destacou a contribuição
das emendas dos senadores para ampliar a clareza e a objetividade das regras do licenciamento. Então tá aí, né? Esta informação é importante porque a Câmara aprovou ontem, na madrugada, inclusive, esse projeto de lei que muda, então, essas regras de licenciamento ambiental no nosso país. Vamos ao intervalo e já nós voltamos com muito mais informação para você. Não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, Nós, vós, eles. Somos um por todos. e todos somos um. Somos um veículo conduzindo amor e emoção. Sobrevivemos As dificuldades, tempestades e obstáculos Em nossa existência. Somos a resistência. Nós somos cabeças que pensam, que analisam, que formam opiniões. Quem nos assiste compreende. porque também é cabeça que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, Falando pra quem pensa. pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical, direitos e inclusão. Tecnologia, Notícias. política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Ficar sem água é um momento ruim da vida. Que eles não podiam brincar na rua, porque eu não deixava. Porque quando eles voltassem, como é que ia tomar banho? Pra toda hora estar na casa dos outros pedindo pra tomar banho? Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a Imasa, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Quando chega, já tem água pra tomar banho aí, a qualquer hora. Muito bem, estamos de volta. Minha gente, inclusive nós estamos aqui com a notícia quentíssima e urgente. Nós falávamos agora há pouco com o doutor José Carlos sobre essa possibilidade da prefeita Mona Lisa de retornar ao cargo. E exatamente isso aconteceu. O Jonathan Soares foi empossado hoje pela manhã, mas agora à tarde a Mona Lisa acabou conseguindo esta recondução ao cargo. E eu vou voltar aqui então com o doutor José Carlos, né, que já estamos aqui. O que é que de fato aconteceu aí, doutor? Esse revés aí na política de Bicaraí, algo que está entrando para a história, inclusive, né? O Jonathan ficou aí no cargo apenas, vamos dizer assim, 12 horas. Vamos colocar o que é que de fato aconteceu. Joab, se recorda, e no final da nossa entrevista há pouco, você perguntou se havia ainda alguma esperança de retorno para a Mona Lisa, e eu coloquei da ação rescisória, que existia uma ação rescisória que ela propôs no TRF1, que é o Tribunal Regional da Primeira
Regional Federal da Primeira Região em Brasília, onde ela entrou com essa rescisória e pediu uma liminar para retornar ao cargo. A gente comentou aqui que o direito era bom, mas o desafio era fazer a rescisória ser admitida. Ela conseguiu fazer a rescisória ser admitida e conseguiu uma liminar do desembargador federal Marcos Vinícius Reis Bastos, né? Por que a gente fala e o direito dela era bom, Joab? O que aconteceu? Mona Lisa foi condenada por um ato de improbidade de 2008, né, e foi atentar contra os princípios da boa administração pública, da probidade, por possível fraude à licitação. Só que na condenação dela, o juiz a condenou pelo dolo genérico. O que é dolo genérico? É você assumir o risco, mas o juiz não conseguiu comprovar o que ela fez de fato, ou o que de fato ela deixou de fazer para que o ato de improbidade acontecesse. É como a gente fala de dolo genérico, muito semelhante àquela situação onde a gente dirige em alta velocidade. Além do limite, a pista permite. A gente não significa que vai acontecer alguma coisa, mas em acontecendo, a gente assumiu o risco, porque a gente foi além, certo? Isso no direito de trânsito é possível, no direito penal é possível você ser punido, mas na lei de improbidade, desde a última reforma que foi feita ainda com Arthur Lira em 2021, certo? Isso acabou. Na improbidade para o gestor público ser condenado, tem que o Ministério Público, tem que o juiz apontar o dolo específico, ou seja, aquela ação ou omissão consciente que o gestor fez para que aquele ato de improbidade acontecesse. Isso não foi demonstrado no processo dela. Também tem um outro argumento que Mona Lisa traz, é bastante forte, porque na lei de improbidade anterior, quem era condenado por esses atos contrários aos princípios da probidade administrativa podia ter o direito político cassado, suspenso. E agora, na nova lei de improbidade de 2021, quando a condenação de improbidade é por atentar aos princípios, e foi o caso dela, você pode ser condenado a pagar multa, você pode ser condenado a perder algum contrato, mas você não pode ser condenado a perder os direitos políticos. São resguardados. E os direitos políticos são resguardados, onde a condenação é só por ato atentatório aos princípios da probidade administrativa. Né? Só cabe suspensão de direito político e improbidade agora quando é comprovado o dano ao erário e ou enriquecimento ilícito, o que não teve no caso dela. Não é o caso de Mona Lisa. Isso. Aí nessa situação, presente essa fumaça do bom direito de Mona Lisa, que a gente chama do direito de fumus boniuris, e entendendo o desembargador que existia urgência, afinal ela foi destituída do cargo no dia de hoje, o desembargador, ao fim do dia, agora às 18 horas e 30 e poucos minutos, concedeu a liminar, determinando e Mona Lisa seja reconduzida ao cargo. Inclusive, na decisão, o desembargador manda notificar o Ministério Público, a Justiça Eleitoral local, o juízo local e a Câmara de Vereadores, para que a Câmara de Vereadores reimposse, né, reestabeleça o mandato da prefeita Mona Lisa. E determine, inclusive, essa citação ocorra através dos advogados da própria Mona Lisa. Então, eu acredito, e não hoje, possivelmente, já pelo adiantado da hora, mas amanhã, Mona Lisa já está, de fato, restituída ao cargo de prefeita de Ibicaraí. Então tá aí, vivendo e aprendendo, coisas que acontecem, né? Coisas do mundo jurídico, coisas do mundo da política, mas enfim, mundo jurídico, melhor dizendo. O Jonatas, como eu ia dizendo, vai entrar aí para a história, né? Foi prefeito de Ibicaraí, já entrou na história agora, mas por apenas menos de 24 horas, né? Vai entrar para os anais, viu, Ivan? Os anais aí da cidade de Ibicaraí, essa informação. Claro, logicamente, nós podemos, inclusive você está vendo aí na tela a decisão, né? A decisão assinada pelo desembargador federal, o doutor Marcos Vinícius Reis Bastos, né? Então ele aí, ante o exposto, concede a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença em curso relativo ao processo, o número do processo aí, né? Então ele indeferiu o ingresso da Câmara Municipal de Ibicaraí como assistente, simples, e comunique-se, então, eu vou ler aqui ao final já deste documento, comunique-se então com urgência o juízo federal da primeira vara da subseção jurídica de Itabuna e o vereador presidente da Câmara Municipal de Ibicaraí por meio dos advogados constituídos no pedido, né? Ele pede que seja comunicado, como o doutor José Carlos já tinha colocado aqui. Então,
provavelmente, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, acontecerá então essa recondução da prefeita, ex-prefeita, que amanhã volta a ser prefeita, Mona Lisa Tavares, não é assim? E importante destacar nessa decisão, Joab, é que o juiz ele indefere o ingresso da Câmara como assistente. A Câmara tinha pedido para participar desse processo e ele indefere. Então, o processo da rescisória, a discussão vai ficar entre Mona Lisa e o Ministério Público Federal. Né? A Câmara não vai participar dessa discussão jurídica. Isso é importante até pelo quesito que você não vai trazer as questões políticas também, interesses políticos para o meio da discussão. Muito importante. Então tá aí essa informação para você, notícia quentíssima. Mona Lisa Tavares retorna ao cargo a partir de hoje, né? Na verdade, saiu agora há pouco essa decisão. Provavelmente a posse dela acontecerá amanhã. A Câmara deverá empossar novamente ao cargo de prefeita Mona Lisa Tavares, do União Brasil. Ela que foi prefeita eleita aí na última eleição em 2024. Essa não é a primeira eleição dela, inclusive esse processo é de outros mandatos, né? Enfim, tá aí esta informação para você que nos acompanha aqui na nossa TVI News, tá bom? O tempo não permite que fiquemos mais aqui discutindo, mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam aqui no nosso TVI News de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais um TVI News. Eu te espero aqui a partir das 17 horas com muita informação, tá bom? TVI 20 anos contando a sua história.